A paz de Cristo, meus amados irmãos, estamos de volta aqui para deixar uma palavra de Deus ao seu coração e queremos desde já fazer voto de que esta palavra certamente vai entrar ao seu coração e vai produzir em sua vida algo maravilhoso para estruturar a sua vida espiritual e em todo o âmbito da sua vida, certamente vai te abençoar. E eu gostaria de fazer uso da palavra de Deus, um texto, alguns versículos da palavra de Deus que está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, que vai tratar sobre um assunto bastante interessante, e vamos ler a palavra. Mas antes, eu gostaria de comunicá-los que nós temos alguns vídeos, compartilhamos já alguns vídeos no nosso canal Missionária Eliane Pessoa. E também eu tenho um canal, lá o canal Bíblia News ou Missões News, Notícias de Missões, lá no Pastor Arlindo Pessoa. Esses são os canais de nossas publicações e quero dizer para você que nós compartilhamos esses vídeos com bastante responsabilidades. Eu sou o Pastor Arlindo e nós temos formação teológica e temos zelo pelo aquilo que pregamos, pelo aquilo que nós anunciamos. Eu tenho um pastor presidente, eu faço parte dessa diretoria, sou um dos vice-presidentes, e nós zelamos, temos um credo e zelamos pelo que pregamos, temos convicções do que pregamos, porque pregamos e anunciamos a palavra de Deus para estruturar a vida de pessoas, para a edificação da vida de pessoas, salvação das mesmas. Vamos fazer uso da palavra de Deus e quero contar com a sua paciência, a sua dedicação para nos assistir aí essa palavra e deixar e crer que o Senhor certamente falará ao teu coração. Vamos lá, a minha versão que eu estou com ela aqui é uma versão da Bíblia Almeida atualizada, e no capítulo 9 do segundo livro de Samuel, os primeiros versículos diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência ou de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e prostrou-lhe diante do rei, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que comas. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Até aí, então. Pois bem, amados, nós conhecemos a história que relata uma parte da história desse filho de Jonatas, que por sua vez era filho do rei Saul. E esse homem, por nome Mefibosete, ele ainda como criancinha, na época da morte de seu avô, do seu pai, houve uma grande revolução dentro do reino, e aquela a cuidadora daquela criança, de Mefibosete, ela com medo, receosa de que dessem cabo da vida daquela criança, porque isso era costume nos reinos. Quando caía um rei, certamente os seus descendentes cairiam junto com ele, para que depois, supostamente, posteriormente, eles não viessem se levantar
com exército e reclamar o direito de reinar. Então eu vejo aqui aquela mulher correndo, desesperada, tentando buscar um refúgio para salvar a vida daquela criança. Então o que vai acontecer? A história diz que ela acaba caindo, derrubando aquela criança e ele quebra os seus 2 pezinhos. Mas o importante aí da história é que ela vai parar num lugar chamado Lodebar. Esse nome Lodebar aqui eu quero trazer ênfase para esta questão aí de Lodebar. Nós temos visto nesses últimos dias, já vimos muitas pregações, estudos falando a respeito do filho de Jonatas, desta cidade, ou seja, deste lugar chamado Lodebar. E nós só temos visto críticas, pessoas que elevaram-se, pessoas que cresceram, pessoas que se desenvolveram, seja na área espiritual, ministerial ou também na área financeira, social. Nós temos visto as pessoas, às vezes, principalmente nesta área espiritual ou ministerial, pessoas que desenvolveram no ministério da palavra, e eles fazem algumas citações dizendo do seu tempo de aprendizado, do seu tempo passado, com um certo desprezo, dizendo, não, isso foi no tempo de Lodebar, isso foi naquele tempo de Lodebar, Lodebar nunca mais. Até pelo seu significado, Lodebar tem um significado de terra seca, terra infrutífera, terra do esquecimento, terra da miséria, terra do esquecimento. Vamos lá, terra do esquecimento. Mas na verdade eu quero trazer ênfase exatamente a essa questão. E eu quero trazer para a apreciação de cada um dos amados irmãos que assistem os nossos vídeos, é que mesmo que nós estamos num estado, numa situação bem mais elevada, o Senhor Jesus nos proporcionou situações melhores, mas eu quero evocar aqui o tempo de Lodebar. Porque na verdade não se constrói um prédio sem edificação, não se vê uma grande árvore se ela não tiver uma grande estrutura de raízes. E eu quero dizer aqui para você, meu amado, é que nós não podemos esquecer as nossas raízes. Qual a importância de Lodebar? A importância de Lodebar é o seguinte: houve um momento na nossa vida que o melhor para nós era exatamente Lodebar. No momento de crise, no momento de perseguição, quem sabe até de risco de morte na vida de Mefibosete. É interessante, aquela mulher, ela não pensou 2 vezes, eu vou para Lodebar. Lodebar era um lugar de esquecimento, era o último lugar que iriam procurar aquela criança para matar. Então ela tem na mente, rapidamente, pensa rápido, não pode pensar muito, mas ela pensou e pensou correto. Eu vou para Lodebar, porque lá é a porta de escape, é lá a porta do esconderijo, é lá aonde eu vou ter a garantia de que não vão matar a criança. Lodebar naquele momento foi um lugar especial, foi um lugar de necessidade, era um lugar primordial, tinha que ir para Lodebar, e exatamente foi esse lugar que ele foi curado das suas feridas, foi nesse lugar que ele esperou a promessa, foi nesse lugar que ele recebeu o escape. Lodebar não é tão ruim assim como dizem ser. Lodebar é lugar aonde nós paramos para esperar a promessa de Deus. Lodebar é o lugar onde são curadas as nossas feridas. Observe só uma coisa: quem disse, quem deseja estar no hospital? Quem arde o coração de desejo de estar no hospital? Eu acredito que ninguém deseja estar no hospital, mas é interessante pensar, é necessário pensar que às vezes é no hospital que são curadas as nossas feridas, é no hospital que às vezes Deus fala profundamente ao nosso coração, é no hospital que é a porta de escape para a nossa vida, para depois a gente galgar posições mais elevadas, porque às vezes o hospital, se você não passar por lá, esse hospital, eu quero colocar aqui, fazer uma linguagem tipológica, esse hospital é o Lodebar de nossa vida hoje. Às vezes passar pelo hospital é necessário para que você escape, para que alcance, chegue a promessa de Deus. Nós temos sempre um Lodebar, todos nós temos um Lodebar em nossa vida, e esse Lodebar foi um lugar que passamos para depois chegar em alguns lugares mais elevados. Quem sabe hoje você está de fato assentado, hoje pode assentar na mesa do rei.
Quem sabe você hoje teve esse convite e hoje está sentado à mesa do rei, mas sinceramente eu falo com toda franqueza para você e sem medo de errar, é porque um dia você passou em Lodebar. Foi em Lodebar que você foi tratado as suas feridas. Foi Lodebar, no lugar de desprezo, no lugar que o inimigo jamais ia olhar, ele lá não está, mas foi em Lodebar que você foi curado, foi em Lodebar que você foi preparado e agora está em lugar elevado porque passou por Lodebar. Eu fico pensando numa coisa: nós jamais podemos desprezar o lugar ou o tempo das coisas pequenas. Isso é bíblico. Não despreze o dia das coisas pequenas. Seja fiel num pouco e no muito o Senhor te colocará. Mas se desprezarmos o tempo das coisas pequenas, jamais chegaremos ao tempo das coisas maiores. Não corte o laço com Lodebar. Não maltrate, não despreze, não cuspa em cima de Lodebar. Porque foi lá que te socorreram no dia da tua necessidade. Foi lá que você encontrou o escape de vida no dia da perseguição, no dia que a morte se propôs a te matar. E foi lá que você se refugiou. Foi lá Lodebar que te abraçou. Foi Lodebar que te sustentou. Foi Lodebar que te guardou no dia da tua aflição. Até que o Senhor, o rei, um dia disse: volta de Lodebar, senta na mesa comigo, come do meu pão, vem de Lodebar que eu vou te restituir tudo aquilo que tu perdeu no dia da tua aflição. Espere o Senhor liberar esta palavra, mas foi Lodebar que te acolheu no dia da tua aflição. Perceba que o apóstolo Paulo nunca foi muito bem recebido em Jerusalém. O apóstolo Paulo, após ele ter sido encontrado por Jesus a caminho de Damasco, quando Deus trata com ele vai ser tratado e preparado. Percebam que Jerusalém nunca recebeu ele muito bem, pela expressão das suas cartas escritas. Eles não recebiam Paulo, acreditavam que era uma semente do mal, que poderia estar ali como um joio, atrapalhando a obra de Deus. Mas é interessante pensar que todas as vezes que o apóstolo Paulo saía para uma missão, quando ele voltava, passava por Jerusalém. Sabe por quê? Porque tudo partiu de Jerusalém. Às vezes nem somos bem recebidos, mas é necessário passar por ali. Não despreze o lugar da tua aflição, o lugar aonde te acolheram, no dia da tua aflição. Lembra o que o servo de Naamã falou para ele: porventura fosse uma coisa grande que alguém te propôs a fazer, o Senhor porventura não faria? Quanto mais mergulhar no Rio Jordão, coisa pequena, simples. Será que esse homem esqueceu do Rio Jordão que ele mergulhou? Eu digo para você que não. Ele pediu permissão ao profeta para que levasse 2 cargas de terra, da Terra Santa, para colocar no lugar de suas meditações, no lugar dele adorar o Deus de Israel, o Deus que restituiu a sua saúde. Lodebar não é para ser criticada, Lodebar é para ser lembrada. Eu passei por Lodebar. Lodebar foi o lugar da minha cura. Lodebar foi o lugar do meu esconderijo. Lodebar foi o lugar que salvou a minha vida. Não despreze o dia das coisas pequenas. Espere o rei te chamar, porque no dia que ele te chamar, aleluia, você vai assentar-se à mesa do rei. Vai haver a restituição de tudo aquilo que você perdeu no tempo remoto da sua vida, no tempo de aflição. Mas foi necessário passar por Lodebar. Lodebar
não é para ser desprezada. Lodebar é para fazer parte da nossa história. Lodebar fez parte da história de Mefibosete, porque foi lá que houve o escape de sua vida. Ele assentou à mesa com o rei, foi-lhe restituído tudo aquilo que pertencia ao clã da sua família. Mas Lodebar está atrelado, ligado à história desse homem. Não esqueça de onde você passou. Não esqueça dos rudimentos, do ministério, da aula, da escola que você passou para você chegar onde você chegou. Não esqueça das suas raízes, de onde você saiu. Porque se você cortar esse vínculo com as raízes que te projetou, você certamente irá a um determinado lugar, depois vai cair, porque não pode estar separado da raiz. Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer voto que esta palavra ela tenha uma função de estruturar a sua vida e reformular a nossa mente, sermos mais gratos por aqueles que um dia fizeram tanto pela nossa vida, por ministério e pessoas e lugares que nos projetaram para hoje nós estarmos aqui. Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Essa é a palavra desse vosso servo, pastor Arlindo, né? E que Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço.